Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde. Depende do horário, né, que vocês for ver esse vídeo. Gente, eu quero só dar um alerta sobre os acontecimentos que está acontecendo com a nossa fé, né? Para a gente ficar mais atento também, porque a nossa fé, para nós conquistar, tem um trabalho, mas para nós perder ela, é num piscar de olho, né? No estralar do dedo a gente perde. Eu não sei se vocês estão percebendo, vocês estão rezando aí o rosário com o Frei Gilson. Vocês estão aí na mídia. O Frei Gilson está sendo atacado por um membro da nossa própria igreja, né? Tem um bocado eu estou falando não é dos fiéis não. Estou falando de quem ajuda a administrar a igreja. Entre padre, bispo, né? Tem uns apoiando, dando força para ele, e outros criticando. E quando eu vi essa cena, eu comecei a recordar de alguns santos que foram punidos por membro da nossa própria igreja. Isso é triste, porque a gente precisa apoiar. Quando a pessoa tem algo mais do que a gente, ao invés da gente ter inveja, nós precisamos apoiar a pessoa e não desfazer. Nós devemos dar graças a Deus quando aparece uma pessoa que dá uma embalada na fé do pessoal da igreja, né? Porque você sabe aí que a nossa igreja está se despencando cada vez mais. E às vezes a gente esquece o quanto é tão importante ser membro dessa igreja de Cristo. Ontem mesmo eu estava recordando o capítulo 16, no versículo 19 para 20, de São Mateus, né? Aliás, o texto todo, né, de 13 a 20, onde Jesus fala com Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então assim, a gente está dentro de uma igreja que o diabo não pode com ela. Mas nós temos que saber que qualquer um vacilo nosso, o diabo toma conta da vida da gente. E depois que ele entra na vida de uma pessoa, ele passa aí dar trabalho. O bagaço fica pronto. Então o que eu vi aí com o Frei Gilson? Estava precisando de uma pessoa dar uma embalada na fé dos cristãos, né? Veja só que ele escolheu um horário que não é tão fácil uma pessoa levantar 4 horas da manhã para rezar um rosário, né? Porque se fosse um terço, eu diria que era uma coisinha de meia hora, mas é um rosário. Então o que acontece? Isso está chamando a atenção porque 4 horas da manhã é hora da pessoa estar dormindo e muita gente estão se levantando para rezar o terço com o Frei Gilson. E tem muita gente evangélico, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então o povo está necessitado de oração, de ensinamento, né? O povo tá precisando de ensinamento. Então assim, eu pude ver, né, que tem noite que tem 1 milhão, tem noite que tem 1.500.000 pessoas ali grudado num rosário, rezando com o Frei Gilson. Isso é bom, isso dá uma animada na igreja. Mas aí, porque o Frei Gilson ele é bem rígido no ensinamento. Toda parte que vocês podem olhar que todo o vídeo do Frei Gilson ele está com a Bíblia na mão. Então ele não fala nada por acaso. Tudo o que ele fala, ele mostra na Bíblia. E você sabe que hoje o nosso Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, adotaram muitas coisas até dentro da própria igreja que não está escrito. E que quando você vai botar a escritura em prática, serve de ódio para algumas pessoas. Tá? Muitas pessoas querem ser cristão, mas não aceitam a verdade. Isso é o que a gente está vendo hoje.
né? Então assim, o que aconteceu há uns anos atrás? Ó, a própria, os membros, eu não digo a igreja, porque a igreja são um conteúdo, são muitos membros, mas pessoas que estão na administração da igreja punindo pessoas que quando tá lutando para seguir a verdade. Eu me lembro dos acontecimentos com Santa Joana d'Arc, que foi queimada, e quem ajudou nisso? Um bispo, né? Ela queimou, foi queimada. Ou seja, eles não acreditaram que Deus pudesse estar conversando com ela. E chegou a esse ponto dela morrer numa fogueira. São Bento ficou um tempo isolado, porque gente de dentro da igreja queria matar ele envenenado, tá? Porque ele era bem ligado a Cristo. Então ele ficou um tempo isolado numa gruta, e o povo descobriu ele lá, e ele curava várias pessoas em nome de Jesus. Até que, passado um tempo, a igreja chamou de volta, né? Trocou de padre, sacerdote, e foram atrás dele e trouxeram. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia pelejou para entrar no mosteiro, para ser uma freira, e por ela ser casada e viúva, toda vez que ela ia lá, o povo batia a porta na cara dela, não aceitava, não queria saber a fé dela. Precisou 3 anjos, 3 santos, eu me lembro de São Nicolau, São João Batista, o outro eu estou esquecido. Precisou vir do céu, apanhar ela e botar lá dentro com as portas fechadas, para poder ela ser aceita lá no mosteiro. Mas ela foi castigada. Então as pessoas lá dentro castigavam ela, porque não podia expulsar ela, mas castigava ela. Botou ela para molhar uma árvore seca, e pela graça de Deus a árvore enverdeceu e existe até hoje. Bom, o padre Cícero chegou a ser expulso, né, da missão muitos anos, né, e ficou isolado, né. O São João Paulo II foi que canonizou ele, mas ele era isolado, tá? Mesmo assim foi a freira que acompanhava ele, pelo milagre da Eucaristia que aconteceu através ali, ela na mesa, né? E a hóstia virou carne na boca dela. Ela foi penalizada, castigada, e até hoje os familiares nunca arranjou o corpo dessa freira por ela ser negra, né? O Padre Pio, gente, estuda a história de Padre Pio. Cada pessoa que eu estou falando aqui, vocês buscam a história que vocês vão saber. Mas estuda a história de Padre Pio. Padre Pio conversava com Jesus Cristo e com Nossa Senhora desde pequenininho. Então ele é um homem exemplar na fé, chegar a estar em vários pontos ao mesmo tempo, né? Uma fé extraordinária. Após, Padre Pio também foi massacrado por causa da fé, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado, né? A liderança da igreja precisa ter cuidado, porque nós estamos precisando de quem semeia a palavra com a verdade, com a Bíblia na mão e celebrando aquilo que está lá dentro. Nós estamos precisando de pessoas assim, tá? A nossa igreja precisa, porque a verdade está sendo desbaratinada, tá? E está vivendo a fantasia em vários pontos, tá? Embora ainda tem muitos bispos e muitos padres que são letrados na fé, que são letrados na sabedoria, que ainda mantém de pé a nossa igreja. Mas tem muitos aí que não estão aí pelas Sagradas Escrituras, estão vivendo mais fantasia. E a gente tem que ter cuidado. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos padres, pelos bispos, porque eles são colocados para administrar essa igreja de Jesus, tá? Então eles também podem ser tentados. É ser humano igual nós, pode ser tentado. Então nós precisamos orar pela Santa Igreja, nós precisamos orar pelo Papa, nós precisamos orar pelos padres, pelos bispos, para manter essa igreja de pé. Nós temos que recordar que a igreja, ela é de Cristo,
e que o diabo não pode quê-la. Isso foi dito pela própria boca de Jesus. Então nós devemos sentir orgulho de ser católico, tá? Porque nós estamos no caminho certo. Nós temos que sentir orgulho disso e viver a fé e ensinar para os outros que estão longe, tá? Então nós precisamos vivenciar a palavra de Deus, valorizar a Sagrada Escritura. É isso que eu quero recordar para vocês. E nesse momento eu peço, né, todos vocês aí também, ora por mim nessa nova missão que eu estou recebendo agora, que eu estou começando agora, né, que eu mudei de paróquia e vou começar uma nova missão aqui. E eu peço a vocês que orem por mim também, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Deus abençoe a todos. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.